Olá pessoal do YouTube, sou o professor Rony. Eu fiz a correção da prova da OBA, né? E uma das questões que deu bastante repercussão, assim, né, digamos assim, foi a questão 4 do nível 4. Tá? Então ela dizia que Marte, né, fazia esse desenho aqui no céu, né, visto da Terra, e aí, né, dava a entender que você tinha que calcular o período sinódico. Deu o período de translação, né, a quantidade de dias que Marte orbita o Sol, 687 dias, ou 1,88 ano terrestre. E aí perguntava qual é o mês que começaria de novo esse ciclo. Bom, eu fiz um esquema aqui, né, para ficar mais fácil para visualizar. Então, olha, o Sol, a Terra e Marte, eles têm que estar na mesma posição, entendeu? Porque quando começou aquele fenômeno, né, digamos assim, quando os astrônomos, né, começaram a tirar aquela foto, fazer aquele acompanhamento de Marte, foi em dezembro de 2024. Não deram o dia, só deram um mês e o ano, dezembro de 2024. Então, eu fiz aqui uma simulação, tá? Coloquei aqui o Sol, aqui Terra, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, olha lá, o período da Terra, né? Coloquei período T, período da Terra, tá? 365 dias que ela leva para dar uma volta em torno do Sol. Então, como ela faz um giro de 360 graus, eu calculei aqui, deu 0,986 graus por dia. Então, quase 1 grau por dia, né? Porque o período dela é 365, são 360 graus. Então, é quase 1 grau por dia que ela gira, assim, né? Caminha, assim, vamos dizer assim. O período de Marte já é de 687 dias. Então, ele está mais longe do Sol, ele vai demorar mais tempo para percorrer uma volta em torno do Sol. Então ele leva 687 dias, essa informação estava lá no enunciado. E aí eu fiz o cálculo também, porque Marte, quando ele dá uma volta, ele também percorre os 360 graus, concorda? E aí, né, esses 360 graus dividido por 687 dá um pouco mais de meio grau por dia. Aqui a gente tem o Sol, né, que eu coloquei a Terra de azul, e Marte eu coloquei de laranja. Tá? Então essa seria a configuração no primeiro dia. Eu não estou dizendo que é essa exata, tá? Isso aqui foi só um meio de eu colocar, tá bom? Porque eu não sei se os três estão alinhados, eu não sei qual é a posição correta dos três astros, tá bom? Mas eu estou colocando essa porque qualquer configuração vai funcionar. Porque no período sinódico, para começar de novo, né, para voltar àquela configuração inicial, né, digamos assim, essa configuração inicial aqui, vamos supor que o Sol estivesse aqui, a Terra aqui e Marte aqui, entendeu? Para acontecer isso de novo, vai levar aquela quantidade de dias, ou seja, a gente vai ter que fazer aquele cálculo do período sinódico. Aí eu fiz aqui no 100º dia. Como que estaria aquela configuração no 100º dia? Lembrando que no primeiro dia eu coloquei, tá, que eles estão assim, tá bom? Mas não quer dizer que seja essa a configuração inicial. Eu coloquei assim, mas qualquer configuração que você colocar vai bater o número, tá? A quantidade final lá, o resultado final. Então eu coloquei assim no primeiro dia, tá bom? Então eu quero ver quando que eles vão ficar alinhados de novo, não nesse mesmo eixo aqui, tá, gente? Mas quando que eles vão ficar alinhados de novo, ou seja, eu vou poder traçar uma linha entre os três, entendeu? Não nessa posição, que é essa posição que vai levar anos e anos, né? Séculos, sei lá, décadas, séculos, vai levar muito tempo para eles ficar nessa exata posição aqui, tá? Não é isso que ele está pedindo, ele está pedindo só para que eles fiquem na mesma configuração, na mesma posição entre eles. Então, olha, eu coloquei no 100º dia. Por que eu coloquei no 100º dia? Porque fica fácil para calcular aqui os graus, né? Porque no 100º dia é só eu deslocar a vírgula 2 casas para a direita, concorda? Então 100 dias depois, né, de dezembro de 2024, seriam 3 meses e 10 dias depois, né? Então aproximadamente aí janeiro, fevereiro, março, não sei, talvez março, talvez abril, né? Isso daí não vamos entrar nesse caso por enquanto, tá bom? Aqui, olha, eu coloquei o certo seria eu colocar aqui no Sol, tá? Essa abertura aqui bem no Sol, essa linha aqui bem no meio do Sol aqui, tá? Mas eu coloquei aqui porque eu coloquei o ângulo, ó, e aí ia ficar pegando bem em cima do Sol, ia ficar mais difícil de visualizar.
Então, esse ângulo aqui, né, que a Terra está fazendo, que ela se deslocou, ela estava aqui, ela foi se deslocando, ela está em órbita, né? Ela está em constante movimento. Então, em 100 dias, ela se deslocou 98,6 graus. É só eu chegar a vírgula duas casas para a direita, tá vendo? E Marte, em 100 dias, como ele se desloca 0,524 graus por dia, ele se deslocou 52,4 graus, entendeu? Então ele estava aqui, né? Aí ele veio, está mais longe, está mais lento, né? E ele se deslocou 52,4. A distância que ele tem que percorrer é maior também. Repito novamente, tá? Essas linhas, esse ponto aqui, ó, deveria estar saindo aqui do Sol, tá? Em relação ao Sol. Então vamos ver aqui no 365º dia, né? Ou seja, um ano depois, né? Então aquela configuração inicial começou em dezembro de 2024, um ano depois, em dezembro de 2025, que aconteceu aqui? A Terra, né, ela percorreu 365 dias, né, no tempo de 365 dias ela voltou à posição inicial, concorda? Ela percorreu 360 graus, ela voltou aqui para a posição inicial. Mas Marte não. Marte, nesses 365 dias, ele que começou aqui, ó, ele fez a sua órbita e está aqui, ele não deu uma volta completa ainda. E aí eu coloquei 11,26 graus aqui, por quê? Porque quando ela dá meia volta aqui, ela percorreu 180 graus, né? Então eu até fiz a continha aqui, ó. Então esse 191,26 é porque ele percorreu 180 mais 11,26. Por isso que aqui eu coloquei 11,26, tá vendo? Porque para não colocar toda o arco aqui, né, do ângulo, eu coloquei só nesse pedacinho, entendeu? Porque aqui eu sei que é 180, né? Vocês sabem também que aqui é 180, certo? Então Marte saiu daqui, aí percorreu 180 graus e depois mais 11,26 graus, totalizando 191,26 graus. Então, um ano depois, né, daquela configuração inicial em que os três estavam alinhados, né, supostamente aí alinhados, né, hipoteticamente alinhados, né, então um ano depois a Terra volta para o mesmo lugar que ela estava, tá? Mas Marte não. E aí vamos ver o que acontece no dia 687. Né? O que acontece no dia 687? E no dia 687, gente, vai ser outubro de 2026, né? Que é a opção que a maioria do pessoal que estava reclamando dessa questão marcou, né? Então a maioria, o que eles fizeram? Eles pegaram e falaram, eu vou somar 687 dias a partir de dezembro de 2024, e aí caiu em outubro de 2026, mas não era para fazer isso, né? Por que que não era, gente? E aí eu explico para vocês, olha. 687 dias, né, no ano terrestre aqui, dá 365 mais 322, ou seja, como que estava a configuração no dia 687? A Terra, ela tinha se deslocado, aí eu fiz 687 vezes 0,986, e a Terra se deslocou 677,382 graus, ou seja, ela deu uma volta de 360 graus e depois ela deu uma volta de 317,382 graus. Ela deu duas voltas, mas ela não deu duas voltas ainda. E Marte, ele parou exatamente onde ele estava, né, no início daquela configuração. Então ele deu uma volta completa em 687 dias, mas percebe? Eles não estão alinhados, eles não estão naquela primeira posição. Então precisa do que? Precisa de mais alguns dias, né? Como eu tinha comentado lá na questão, precisa de mais alguns dias para que a Terra alcance Marte, porque ela está mais rápida que Marte. Ela vai alcançar Marte de novo e aí os três vão conseguir ficar alinhados de novo, entendeu? É como se você imaginar duas pessoas correndo numa pista de atletismo. Uma está numa raia mais afastada e a outra está naquela raia mais curta ali, né, mais próxima do campo ali, né? E aí essa pessoa, né, ela vai estar mais rápida e vai estar percorrendo uma distância mais curta, então ela vai alcançar, entendeu? Ela vai dar duas voltas e essa aqui vai ter dado uma só. Aí eu coloquei, né, os 677 graus, eu transformei em 360 mais 317 para marcar esse ângulo aqui, tá vendo? Ó? Esse arco aqui, né, que eu coloquei aqui, ó, dá 317,382. No dia 730, ou seja, exatamente 2 anos terrestres depois, né, como a configuração inicial tinha começado em dezembro de 24, então aqui seria dezembro de 2026. Como que estaria em dezembro de 2026? Será que eles estariam alinhados, os três? Né, Sol, Terra e Marte?
Então eles estariam assim, ó, eles ainda não estariam alinhados. A Terra, ela teria dado 2 voltas, né, e parou nessa mesma posição. Mas Marte, lembra que no dia 687 ele estava aqui? Aí no dia 730 ele não vai ficar parado esperando a Terra, né? Então ele vai andar mais um pouquinho. Ele andou mais um pouquinho aqui, olha. Isso em dezembro de 2026. Então eles não estavam ainda alinhados. Lembrando, né, que esse ponto que eu coloquei aqui era para estar em cima do Sol, tá, gente? Ou o Sol era para estar aqui no meio, né? A gente não coloca ele... Ele está quase no meio, né? Porque a órbita, né, da Terra e de Marte é quase circular, né? Mas eu coloquei aqui só para não confundir com esse arquinho aqui, tá vendo? Do ângulo, ó. Que eu coloquei 22,52. Ah, por que você colocou 22,52, professor? Porque em 730 dias Marte girou, né? Digamos assim, girou 382,52 graus. Ou seja, ele deu uma volta de 360 mais 22,52. Aí o que eu fiz aqui, olha. Aqui eu coloquei 730, né? Ou seja, 2 anos. Agora eu vou acrescentar mais 31 dias para ver janeiro de 2027. Como é que estaria, ó? Então tá 761 dias depois daquela configuração inicial. Ou seja, um ano mais um mês, certo? Ou seja, janeiro de 2027. Aí a Terra, ela percorreu, ela girou 750,346 graus e Marte 398,764. Aí como que ficou a configuração? Ó, percebe que eles estão quase alinhados, a Terra está quase alcançando Marte e eles estão ficando quase alinhados de novo, repetindo aquela primeira configuração em que os três estavam alinhados, né, na mesma posição, eles em relação a eles, tá? Eles alinhados, os três. Lembrando que o Sol deveria estar aqui, tá? Marte, ó, ficou com 38, né, 764 graus e a Terra ficou com 30,346. Ela tá chegando, tá vendo? Ó, a Terra tá chegando. E isso já seria janeiro de 2027, né? Seria no dia 761. Só que o número que eu achei lá calculando foi 778,7, se eu não me engano. Né? Foi entre 778 e 779 dias. Então eu coloquei aqui, ó, no dia 778, como que estaria essa configuração? Ela estaria assim, ó, estaria exatamente alinhado, né? Porque lembrando, o Sol, ou ele deveria estar aqui, ou essa linha, ela teria que estar partindo daqui, ó. E aí ficariam os três na mesma posição aqui, ó. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu já tinha contado aqui, né? 2 anos, mais um mês, mais 16 dias. Aí, como não tinha fevereiro de 2027 na conta, dá a entender que esse evento aconteceu na primeira quinzena de dezembro, né? Ou seja, no começo de dezembro de 2024, tá? Porque senão eles teriam colocado, teriam tirado janeiro de 2027 e teriam colocado a opção de fevereiro de 2027. Como eles mantiveram, né? Deixaram só a opção de janeiro de 2027. E você vê lá que não tem fevereiro de 2027, entendeu? Então, dá para concluir que foi no começo de dezembro de 2024, entendeu? Então, no dezembro de 2024 até dezembro de 2025, 365 dias. Até dezembro de 2026, mais 365 dias. Do começo de dezembro de 26 até o começo de janeiro de 27, mais 31 dias. E aí 16, né? Seria, sei lá, dia 17 de janeiro, 18, 19, 20 de janeiro. Então, ainda estaria em janeiro. Aí a Terra ela teria deslocado a 767,108 graus e Marte 407,672 graus. O que a gente faz? Eu coloquei 720 aqui, né? Porque a Terra já deu 2 voltas em torno do Sol e para chegar no 767 faltou 47 graus, tá? Que é essa abertura aqui, ó. Essa inclinação da reta aqui, ó, dessa linha aqui, né? E Marte está bem aproximado, 47,672. Só que lembrando aqui, né, que a Terra ela não dá não leva 365 dias exatos para dar uma volta em torno do Sol, né? E Marte também não leva 687 dias exatos. Então deu essa pequena diferença aqui de meio grau. Né? Uma porque eu estou usando 778 apenas, né? Poderia usar 778,7, né? Que tinha dado no cálculo, aí ele vai dar bem próximo, entendeu? E estou usando 365 dias também, né? Porque a Terra ela dá aproximadamente 365,25 dias,
né? Por isso que tem um ano bissexto. A cada 4 anos eles corrigem esse um dia aí, tá bom? Então aqui, né, eu considero que o Sol está no meio, tá? Eu não coloquei o Sol no meio de novo, né? Por causa desse arquinho aqui, né? Para eu colocar ele para ficar fácil de entender que aqui é um ângulo, tá bom? Mas é a configuração que os três estariam alinhados de novo, entendeu? Então essa é a explicação do porquê que não é apenas eu somar 687 dias a dezembro de 2024, entendeu? Não é só eu pegar o dezembro de 2024 e somar 687 dias. Beleza, Marte vai estar na mesma posição, mas a Terra não, entendeu? Aí quando que os dois vão estar na mesma posição, vão estar, né, alinhados ali, ou na mesma configuração inicial, digamos assim, vai ser nesse dia aqui, entendeu? Mas fala, mas foi se formar aqui, eles não estão, tá bom, mas gira um pouco então, porque você está no espaço, você pode girar, eles vão estar alinhados de novo, né? Isso que eu quero dizer, tá bom? Aqui eu fiz a conta, né, o cálculo. Lá na correção eu não fiz o cálculo dos dois, porque ia ficar muito comprido. Eu fiz esse daqui, que deu 778,742 dias, mas dava para fazer também com o outro dado que ele deu, né, usando um ano terrestre e 1,88 ano, que é o período que Marte leva para dar uma volta em torno do Sol. Então daria 2,136 anos. Aí você tem que calcular quanto que esse 136 aqui, 0,136 anos é 1,6 mês. Então não chega a dar 2 meses, entendeu? Dá um mês, pouquinho mais de um mês e meio. Então seria 2 anos, né? Ou seja, de dezembro de 24 até dezembro de 26, mais um mês. Então, dezembro de 26 mais um mês, janeiro. Então seria janeiro, né, um pouquinho depois do dia 15 de janeiro, né, porque você vê aqui que deu um pouco mais de um mês e meio, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido aí, que tenha sanado as dúvidas, e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, coloquem nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Eu tentei responder escrevendo, mas teve gente que não entendeu nada, então às vezes é mais fácil mostrando assim, tá bom? Bom, gente, até uma próxima aí, um grande abraço, tchau.